Olá a todos. Bom, dando continuidade à nossa aula sobre negócio jurídico, hoje nós vamos falar dos defeitos do negócio jurídico. Não são bem defeitos como de um produto, mas são situações, ocorrências que vão validar, anular, inanulável o negócio jurídico. E existem vários. Nós já vimos os elementos, nós já vimos os requisitos e agora vamos falar dos defeitos. Tá? Um dos elementos que nós trabalhamos, um dos requisitos, seria a declaração da vontade, que faz parte da estrutura. Ou seja, não dá para imaginar um negócio jurídico sem que haja a declaração da vontade de que aquela pessoa quer realizar aquele negócio jurídico. Ou seja, é um elemento para que ele exista. Nós vimos isso na aula passada. Mas para que essa declaração de vontade torne um negócio jurídico em algo válido, é preciso ainda alguns requisitos, né? Alguns elementos que nós vamos tratar. Por exemplo, pode ser que essa declaração de vontade tenha um vício, seja prejudicial, seja danosa àquela pessoa, seja danosa a um terceiro, ou seja feita através de uma coação, de uma ameaça, aquela declaração de vontade se tornou viciada. E o Código Civil diz que, no artigo 178, é de 4 anos o prazo de decadência, ou seja, estourado esse prazo, decai o direito, é um pouco diferente da prescrição. Vocês vão estudar e trabalhar ainda prescrição e decadência. Quando a decadência é a perda de um direito potestativo em decorrência de um tempo, e a prescrição é a perda do exercício de direito a contar de uma lesão. Ou seja, eu sofri uma lesão e prescreve o prazo para que eu possa entrar com uma ação. Por exemplo, uma pessoa está me devendo, prescreve o prazo para reclamar em 5 anos. Mas como se trata de um direito potestativo que você pode exercer sem que alguém se oponha, e quando você vai tratar de prescrição e decadência é mais a matéria de processo civil. Vocês vão ver lá na frente. Mas o que interessa agora é o prazo que é de 4 anos para pleitear a anulação de um negócio jurídico contado. Quando é que começa a contar esses 4 anos? No caso de coação, inciso primeiro, no dia em que a coação acabar. No caso de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, no dia em que foi realizado o negócio jurídico. Então veja que essas situações, coação, você foi coagido, erro, você fez um negócio jurídico, mas induzido ao erro, alguém agiu dolosamente para prejudicar, uma fraude contra o credor, ou seja, contra quem você deve, realizou um negócio jurídico por estar em estado de perigo ou lesão, ou seja, estava desesperado, quis fazer porque estava numa situação de perigo. Então, você pode, em 4 anos, requerer anulação do negócio jurídico. Por quê? Porque a sua vontade não foi, digamos assim, livre. Foi uma vontade que ocorreu em certas circunstâncias. Circunstâncias essas que vão prejudicar o negócio jurídico. E nós chamamos isso de defeitos. Tá? Exceto a fraude contra credores, esses defeitos também são chamados de vício. Vício de consentimento. Porque eles provocam uma manifestação de vontade que não corresponde ao que realmente você quer. Tá? Não corresponde ao seu íntimo, ao querer, à sua vontade propriamente dita. E é um conflito entre a sua vontade e aquilo que você queria exteriorizar, aquilo que foi exteriorizado, ou seja, aquilo que realmente você quer e aquilo que foi manifestado. Parece um pouco filosófico, mas é assim que funciona. Uma coação, né, para que você faça um negócio jurídico, não corresponde à sua vontade, porque você não queria fazer, fez porque foi cumprido algo externo, então não faz sentido. Tá? Você realizar um negócio jurídico movido por algo que você não quer, né? É como se você não quer vender uma casa, mas você foi ameaçado. Olha, se você não vender essa casa por esse valor, a gente vai fazer alguma coisa contra a sua família. Você se sente ameaçado. Além de ser um crime de ameaça, incorre na anulação do negócio jurídico.
A fraude contra credores não é bem um descompasso, um comportamento íntimo da gente. Tá? Mas é quando você realiza um negócio jurídico com a real intenção de prejudicar alguém. Tá? E não é um vício de vontade. Alguns doutrinadores consideram a fraude contra credores como ali sendo um vício social. Ela tem essa particularidade, mas não deixa de ser um defeito do negócio jurídico. Outra também esta situação é a simulação, também é considerado um vício social. Quando você ilude as pessoas, essas pessoas acabam violando a lei. Isso estava desde o Código 16. O novo código, porém, trouxe uma alteração importante nessa parte, tá? Porque ele sai e vai para a invalidade do negócio jurídico. Tá? Ele ganha uma roupagem maior. O artigo 167 ele declara nulo o negócio jurídico simulado. Olha só, antigamente ele tinha uma roupagem um pouco mais, olha, um negócio foi simulado, mas você pode anular. No novo Código Civil, ele sai e vai para um capítulo um pouco mais pesado, mais severo. E aí nós já estamos tratando de nulidade. É nulo o negócio jurídico simulado. Nulo. Tá? E houve essa mudança, essa nova roupagem, e a gente pode classificar, por esses exemplos que eu falei para vocês, que o defeito do negócio jurídico são imperfeições, tá? Que vão surgindo decorrente de anomalias na formação do negócio jurídico. E vamos tratar o conceito de cada um deles. Começar pelo erro. Erro ou ignorância. Mas vamos chamar de erro, que é uma palavra menos agressiva, para dizer. O erro consiste em uma falsa representação da realidade. Ou seja, nesse tipo de vício de consentimento, o agente engana-se sozinho. Eu errei. Eu achei que eu estava fazendo um negócio X e fiz um negócio Y. Quando ele é induzido ao erro por outra pessoa, ou por um terceiro que está fora do negócio, mas esse terceiro acaba tendo uma vantagem ali, é dolo, porque teve a intenção de induzir a pessoa ao erro. Tá? Então, muito cuidado de diferenciar o erro do dolo. No dolo, a intenção do agente fazer com que aquela pessoa erre. No simples erro, ela só agiu com ignorância, não sabia. Tá? Então, poucas são as ações anulatórias ajuizadas com base em erro, porque é muito complicado, tá, provar isso, de que a pessoa errou ao realizar um negócio jurídico. Tá? Hoje em dia, com as várias tecnologias de informação e várias, digamos assim, a acessibilidade, você hoje está mais, digamos assim, o cidadão está mais ligado nos seus direitos. Ele está um pouco mais antenado. Claro que ainda existe aquela pessoa que não tem lá um certo conhecimento, que acaba comprando gato por lebre, né, essa expressão. Se não houver o dolo da outra parte de querer induzir alguém ao erro, é erro. Mas quando há vontade de que aquele agente faça aquele negócio jurídico enganado, errando, aí é dolo. Então, diferencie. Erro é quando a pessoa erra sozinho. Eu fiz um contrato achando uma coisa, mas era outra, mas estava tudo claro. Eu não prestei atenção. Diferente de alguém que me induz ao erro. Se houver indução ao erro, aí é dolo. Mas se foi só um erro por desinformação, por falta de cuidado, o erro é meu. Tá? Por isso, no direito, as ações mais comuns são fundadas no dolo, em que há a intenção de fazer com que aquela pessoa que está contratando o negócio jurídico erre. Tá? Mas o código prevê, é possível. Você tem que provar que quando você realizou o negócio jurídico, você teve uma impressão falsa da realidade, uma ideia falsa. Você imaginou que fosse uma coisa e foi outra. O Código Consumidor até dá algumas possibilidades de você anular alguns contratos, etc., por erro. Tem prazos para devolução, tudo bem. Mas aqui no direito civil, que é um pouco mais generalizado, é muito mais comum ver na justiça ações fundadas em anulação do negócio jurídico por dolo do que por erro. Então, que fique bem clara essa ideia.
Erro é quando você tem uma falsa impressão da realidade. Dolo é quando alguém te induz ao erro, tá? Quando tem a vontade. Ignorância é quando realmente você desconhece toda a realidade, tá? Ou seja, você não sabe de nada, tá? O erro é quando você tem uma impressão errada. A ignorância é quando você não sabe, tá? Você é levado a praticar o ato ou realizar um negócio jurídico que não celebraria, que praticaria em circunstâncias diversas se estivesse devidamente esclarecido. Você não foi devidamente esclarecido, então você comprou errado, tá? Também acontece muito no Código do Consumidor. Por isso que tem aquelas obrigações dos produtos trazerem nos seus rótulos especificações que o consumidor tenha total ciência do que ele está adquirindo, do serviço que ele está contratando. Tá? Já há essa obrigatoriedade dos empresários, do pessoal que está lá no lado que são responsáveis por venda, prestação de serviço, de esclarecerem nos contratos, esclarecerem nos produtos, nos rótulos, nas bulas, toda a descrição, para que o consumidor, quando realiza aquela compra, ele saiba exatamente, né, e tenha acesso à informação, para que ele não tenha ali uma falsa ideia da realidade, que ele seja esclarecido. Então, se ele não for devidamente esclarecido, ele pode alegar, olha, a minha vontade foi viciada porque eu fiz um negócio na total ignorância. Não sabia exatamente para que servia o produto, qual era o tipo de produto, enfim. Então, voltando aqui, tem que ser devidamente esclarecido. Se eu conseguir provar que realizei um negócio jurídico sem os devidos esclarecimentos, eu não sabia daquela cláusula, não sabia daquele funcionamento, não sabia dessa utilização, aí eu consigo, né, em até 4 anos, pedir uma ação para propor a anulação do negócio. Mas o erro, prosseguindo aqui, o erro ele se apresenta em várias modalidades, tá? Em várias, tá? E a gente vai dar uma olhadinha nessas modalidades, nessas espécies que se trata o erro. O primeiro que eu vou trazer aqui para vocês é o erro substancial, tá? O erro acidental. Então são dois aí que eu vou trazer para vocês. Nem todo erro, fique claro aqui, nem todo erro torna anulável o negócio jurídico. Ou seja, para a doutrina tradicional, esse erro tem que ser substancial, real, tem que existir, tá? Erro substancial ou erro essencial é aquele que tem aspectos importantes no negócio jurídico, tá? Uma causa determinante, ou seja, ele é, como o nome já diz, ele é substancial, ele é robusto, ele é pesado, ele é importante, ele faz toda a diferença. Não é um simples detalhe no contrato que você vai anular o contrato todo, mas é algo que, segundo Francisco Amaral, ele classifica como erro essencial ou substancial, é aquele de tal importância que sem ele o ato não seria realizado. Se a gente conhecesse a verdade, não manifestaria a vontade de cumprir o negócio jurídico. Disse, por isso é essencial, porque tem para o agente importância determinante. Se não existisse, não praticaria o ato. Ou seja, é algo assim, o erro substancial, o erro essencial é um fator que sem ele o negócio jurídico não existiria. Já o erro acidental é o erro que se opõe ao substancial. Porque o erro acidental ele ocorre em circunstância com importância menor. Não tem prejuízo. Tá? Conhecia, mas faria o negócio jurídico. Olha, tá faltando essa informação. Poxa, se eu soubesse antes, eu compraria do mesmo jeito. Entendeu? Se eu soubesse antes, eu compraria do mesmo jeito. Se eu soubesse disso antes, não ia talvez diminuir o preço do produto, mas eu compraria do mesmo jeito. Tem diferença. O artigo 143 do Código Civil ele traz no seu texto a seguinte expressão: o erro de cálculo apenas autoriza a retificação da declaração de vontade. Ou seja, o objeto é esse, as condições são essas, mas errou-se no cálculo. A gente só faz uma retificação. Não há um vício de manifestação. Tá? Digamos que fosse comprar ali 20 cabeças de gato a 100 reais cada cabeça de gato.
E aí no contrato tivesse 1.900. Ou aí, poxa, foi um erro, mas não foi um erro substancial. Foi um erro acidental, só um valor, um erro de cálculo. Se faz o cálculo de novo, se paga a diferença ou se restitui a diferença. Diferente de, vou fazer um contrato, tenho 20 cabeças de gado, e aí na hora eu recebo 20 galinhas ou 20 patos. Opa, peraí, eu fiz um negócio para adquirir gado. E tô levando pato? Ah, se eu soubesse que era pato, não tinha feito um negócio jurídico. Entendeu a diferença de algo substancial para um mero erro de cálculo, um mero acidente, um mero detalhe? O erro de cálculo, segundo Massimo Bianca, é o erro na elaboração aritmética dos dados do objeto. Tá? E tem esse termo em latim, errore de calcolo, na verdade nem latim, é italiano. La janella elaborazione, e aí que vocês falam melhor do que eu para descobrir que idioma é esse. Mas, um exemplo, só saber aquele produto que você compra, né, em grande quantidade, e depois que você percebe, poxa, olha, o cálculo estava errado, eu paguei mais. Você vai lá e pega o valor que foi, paga mais e pronto. Isso não faz com que você queira desfazer o negócio. Agora, quando há uma mudança no objeto, aí sim. O comércio italiano, tá, ele fala muito sobre isso, da continuitária, do erro de cálculo, da base, do valor que ficou. O Código Civil atual inova, permitindo a retificação da declaração de vontade em caso de mero erro de cálculo, quando as duas partes têm conhecimento do exato valor do negócio. Então, pode ser que você consiga anular um negócio jurídico. Tá? O Código Civil, seu artigo 139, desculpa, hoje a aula vai ser a base de água, porque a garganta já está. Chega final do semestre, a garganta sempre vai caindo um pouco, né? A voz vai caindo um pouco. O que o artigo 139 diz com relação ao erro substancial? Ele já traz ali exemplos. Inciso 1º, quando interessa a natureza do negócio, quando interessa ao objeto principal da declaração ou alguma qualidade a ele essencial. Concerne a identidade ou a qualidade essencial da pessoa a quem se refere a declaração de vontade, sendo de direito, não implicando recurso à aplicação da lei, for motivo único ou principal do negócio jurídico. Ou seja, o erro foi o motivo do negócio jurídico. O motivo, compra de um carro, aí me aparece uma bicicleta, o erro substancial. Né? E pode ser, portanto, agora vamos destrinchar aqui os incisos. Erro sobre a natureza do negócio. Né? É um erro sobre a natureza do negócio, é aquele que uma das partes manifesta sua vontade, pretendendo e supondo celebrar determinado negócio jurídico, e na verdade realiza outro totalmente diferente. É alugar e no contrato bota venda. Ou seja, é aluguel e de repente tem outra natureza jurídica. Venda, ou seja, o negócio. Não é mais compra e venda, é aluguel. Então você errou um negócio jurídico. O próximo é o erro sobre o objeto principal da declaração. Ou seja, é a identidade do objeto. É um objeto diferente daquele que você queria. A situação jurídica, compra e venda. Objeto, carro, caiu sobre uma moto. Diferente de ser compra e eu fiz um aluguel. Porque você muda o tipo de negócio jurídico. Aqui não. Nesse tipo de erro, você tem uma mudança no objeto. Tá? Você tem uma mudança no objeto. O comprador, outro exemplo, o comprador que acredita que esteja adquirindo um terreno, que supõe valorizado, situado em uma rua importante, na verdade tem pouco valor, porque é localizado em uma rua de menos nome, porém de um pequeno vilarejo. A pessoa que adquire um quadro de um aprendiz supõe um taxa de pintor famoso. Ou ainda indivíduo que propõe alugar sua casa da cidade e o outro pensa que é casa no campo. Então, são vários exemplos. Vários exemplos que você pode encaixar nesse tipo de erro. O outro é o erro sobre alguma qualidade, tá? Do objeto principal. Ou seja, o objeto possui determinada qualidade e aí existe essa qualidade. Tá? O erro não é sobre o objeto, o erro não é sobre o negócio jurídico, se é aluguel, se é compra, se é casa no campo, casa na cidade. O erro cai na qualidade. Tá? Na qualidade. Ou seja, você esperava algo e veio com uma qualidade totalmente diferente. O outro é o erro quanto à identidade.
ou a qualidade da pessoa a quem se refere. Ou seja, aqueles negócios jurídicos a que você quer uma pessoa específica para realizar aquele serviço. Você pagou por um serviço, uma prestação de serviço de um especialista naquela área, de repente é outro que vai. Não, peraí, eu paguei para ter a prestação de serviço de fulano, ele mandou o aprendiz, mandou o outro. Peraí, não era essa pessoa que contratei, não é o serviço. Eu contratei a fulana ou fulano, e de repente é Beltrano. Ou seja, a pessoa que deveria realizar o negócio jurídico é totalmente diferente da que eu tinha feito anteriormente. Isso é mais para aqueles contratos pessoais, prestação de serviços pessoais, tá? Específicos, em que você, por exemplo, contrata ali uma aula, digamos assim, você contrata uma aula particular com um grande músico, paga a polícia e de repente vem um aprendiz dele. Ah, não, você pagou pela aula do grande músico, mas o curso do grande músico, eu que vou ministrar as aulas. Aí, eu estou pagando para o professor X, aí de repente vem um aprendiz. Tá? Então, pode ser um erro, ou seja, você queria estar invalidado na pessoa. Tá? E tem outros exemplos também, que você pode, como doação, deixa testamentária, a pessoa que o doador supõe, equivalente ser seu filho natural, que salvou a vida, enfim, há várias outras situações até no testamento. Tá? E aí, tem vários exemplos. Alguns nem se encaixam mais, é verdade. Mas você pode deixar, né? Contrata uma pessoa e de repente a outra, ou então você vai deixar um testamento com um bem que é disponível, uma situação, com uma pessoa, e de repente ela não se encaixa naquele perfil, enfim. Erro de direito, tá? Esse aqui é o falso conhecimento, ignorância ou interpretação errônea da norma jurídica, tá? A Magri diz que é quando a gente emite a declaração de vontade, tá? Ou seja, um pressuposto falso que prossegue segundo ele um preceito legal. Então, é uma declaração de vontade emitida. Emite uma declaração de vontade falsa. E, depois do erro, tem, como eu falei, o dolo. O dolo é o artifício astucioso, para induzir alguém a praticar um ato. Tá? Um ato que vai prejudicá-lo. E aí, o autor que cometeu o dolo acaba se aproveitando, ou ele, ou um terceiro. Tá? Ou seja, são manobras maliciosas para que te levem, tá? Para que eu consiga tirar um proveito, ou um terceiro tirar um proveito, eu vou te enganar. Tá? E o dolo, como eu expliquei no começo, diferencia-se do erro porque o erro é espontâneo. O dolo, tá? É intencional, é provocado intencionalmente pela parte. Não vem espontaneamente pela pessoa que sofreu o prejuízo, mas ela foi levada a isso. Tá? Aí o conceito de Misealdi, dos irmãos Misealdi, que a vítima do dolo não está só enganada, mas também foi enganada. No erro, ela se engana sozinha, mas no dolo, ela é enganada. Tá? A rigor, o dolo não é vício de vontade, mas causa um vício de vontade. Não sou eu que estou agindo com dolo em mim mesmo. Há um dolo de outra pessoa que vai ocorrer viciar minha vontade. Tá? Há uma ligação entre o erro e o dolo, já falei. Num, a vítima é iludida. No outro, a vítima simplesmente errou por ignorância. Tá? Num, ela se engana sozinha. No outro, ela é provocada a errar. Tá? Mas, tanto pelo erro e pelo dolo, o negócio jurídico é anulável. Tá? O erro ele tem uma natureza mais subjetiva. E aí, você descobrir que aquela pessoa agiu com erro é um pouco mais difícil, porque você vai ter que se colocar no lugar daquela pessoa e para provar é um pouco mais complicado. Mas no dólar é mais fácil. Basta até com um print de WhatsApp você consegue provar que aquela pessoa lhe enganou, que aquela pessoa lhe tapeou, que aquela pessoa iludiu, foi astuciosa.
realizou um contrato na qual você não sabia, tá? Na qual você não sabia. Ela teve a real intenção de me prejudicar. O dolo é diferente da simulação, tá? Porque no dolo, tá? A vítima é lesada sem participar do negócio simulado. As partes elas fingem ou simulam uma situação para fraudar a lei, para prejudicar outras pessoas. Já no dolo, a vítima participa diretamente do negócio, mas somente a outra conhece a maquinação, a má-fé. Na simulação, as duas partes querem agir de má-fé para prejudicar terceiros ou até prejudicar o próprio Estado, que seria um terceiro no caso. Mas no dolo, somente uma pessoa está com a má-fé, a outra não. A outra é a vítima. Tá? Então vejam, quando você realiza um negócio simulado, você e a outra pessoa estão cientes de que aquele negócio é simulado e que vocês estão fazendo para prejudicar outra pessoa. Mas quando se trata de dolo, você é a vítima, a outra pessoa que está agindo dolosamente. Então, dá para fazer essa diferença entre dolo e simulação. Tá? O dolo também não se confunde com a fraude. Tem essa diferenciação. Os dois vícios eles estão envolvidos com manobras desleais? Estão. Então, por que o dolo ele é diferente da fraude? A fraude se consuma sem a participação do lesado no negócio. No dolo, é preciso a participação do lesado, senão não tem vítima. É aquela frase, não há golpe, não há vítima. Tá? Não há golpe, senão há vítima. E a fraude, a simulação, eles são mais graves que o dolo, quando acontece. Tá? Tanto que eles tornam o negócio nulo. O dolo torna o negócio anulável. Então, a fraude contra credores, a simulação, quando elas ocorrem, elas causam a nulidade, ou seja, o negócio é nulo. O dolo, o negócio pode ser anulável. Tipo assim, você descobre que aquela pessoa agiu de maneira a lhe enganar no negócio, mas você quer ficar com aquilo mesmo. Não, tudo bem. Poxa, a pessoa me omitiu essas informações, me induziu, mas quer saber? Já foi. Águas passadas, já estou com o objeto, não vou voltar atrás para isso. É possível? Aí é anulável. Você, se quiser, pode recorrer. Se não quiser, né? Já a fraude, a simulação, quando acontece, o negócio é nulo. Tá? E aí, assim como o erro, há várias espécies de dolo. Aí temos o dolo principal, o acidental. E a classificação mais importante, o artigo 145 do Código Civil, tá? Ele fala do seguinte: são os negócios jurídicos anuláveis, dolo, quando este for a sua causa, ou seja, somente o dolo principal, como causa determinante da declaração de vontade, vicia o negócio jurídico. Configura-se quando o negócio é realizado somente porque houve induzimento malicioso de uma das partes. Se não fosse convencimento astucioso, a manobra insidiosa, o contrato não teria sido concretizado. Ou seja, ele é importante porque sem ele você não conseguiria ludibriar aquela vítima a realizar aquele negócio jurídico. Tá? E o acidental está no artigo 146, logo em sequência. Quando a seu despeito o negócio seria realizado, embora por outro modo, estamos diante do dolo acidental. Tá? Ou seja, seria realizado, independente da malícia empregada pela parte terceiro, etc. Ou seja, só obriga a satisfação das perdas e danos. Não traz ali a consequências maiores. Temos também o outro tipo, que é dolos bônus e dolos malos, que se deve em direito romano. Em latim, vem do direito romano. Dolos bônus é o dolo tolerável, aquilo que você consegue aceitar. Não é tão grave para manifestar, para viciar a sua vontade, não é tão grave. E no comércio é muito comum, é normal. Tá? Os comerciantes eles geralmente exageram nas suas mercadorias, uma característica muito do comércio brasileiro. E uma diferença, curiosidade, do comércio de Portugal. É muito comum aqui em Portugal, você chegar numa loja, por exemplo,
e o próprio vendedor fala mal do produto. Olha, não, não, isso aqui é muito ruim, não leva esse não, tem esse outro aqui que é até mais barato e faz a mesma coisa ou até melhor. É muito comum, né? Eles falam isso. É até estranho, você até toca impacto. Você chega numa loja, pega um produto, pergunta, o vendedor simplesmente vai dizer que aquilo ali não presta. Dá quase vontade de perguntar, por que está aqui para vender? Mas ele é sincero, digo, olha, não presta. Isso aqui não é bom, leve esse. No Brasil, a prática é um pouco diferente. No Brasil, o vendedor diz logo: não, é muito bom, é a última tecnologia do. Então, se encontrar alguém sincero o suficiente para lhe dizer a real, não é difícil. Mas assim, geralmente o cara quer vender o peixe, né? Então o comerciante vai botar o produto dele lá em cima. Vai dizer que é o que melhor que há, que dura bastante, né? Que você não vai ter problemas nenhum, que aquilo é uma maravilha, e depois que você quer reclamar, você não consegue encontrar mais a pessoa. E aí, senhores, esses exageros dentro do limite, que não seja a omissão de informações essenciais sobre o produto, esses exageros até são toleráveis. Né? Que a pessoa está dizendo que aquele produto é muito bom, é o que é de melhor no mercado, blá 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 blá. Ele quer botar, quer trazer lenha para a sardinha dele. Então isso não torna anulável o negócio jurídico. Tá? Ele não torna anulável. É o dolo positivo ou comissivo e um dolo negativo ou omissivo. Dolo positivo, dolo negativo, omissivo, positivo, comissivo. O dolo, ele pode ser uma ação, você está enganando, você está apresentando uma omissão, tá? Ou seja, não vou falar nada sobre isso aqui, tá? Eu vou ficar caladinho. A pessoa vai perguntar, você, não vou responder. Então, eu estou omitindo situações, tá? E aí, temos aqui, vou agir, eu vou dolosamente agir. Na outra, eu simplesmente me omito. O artigo 147 fala: os negócios jurídicos bilaterais, o silêncio intencional de uma das partes a respeito de fato ou qualidade que a outra parte age ignorado constitui omissão dolosa. Então, o próprio 147 já traz a possibilidade de você ter uma omissão dolosa. Tá? Ou seja, se eu soubesse daquela informação, eu jamais teria feito aquele negócio jurídico. Mas a pessoa simplesmente escondeu, né? Não me revelou. Intencionalmente não me revelou. Eu posso provar que é um dolo omissivo. Né? O outro é o dolo terceiro, ou seja, outra parte, ou terceiro que estranha o negócio. O artigo 148 ele já traz essa previsão. Pode também ser anulado o negócio jurídico por dolo de terceiro se a parte a quem aproveite dele tivesse ou devesse ter conhecimento. Em caso contrário, ainda que subsista o negócio jurídico, o terceiro responderá por todas as perdas e danos da parte a quem ludibriou. Tá? Então, o Código Civil já traz aí a previsão desse tipo de dolo. O dolo de terceiro, portanto, somente vai ensejar a anulação do negócio se a parte a quem aproveite tiver tido conhecimento, ou teria que ter conhecimento. Se o beneficiado pelo dolo terceiro não adverte a outra parte, ele está tacitamente aderindo ao expediente astucioso, tornando-se cúmplice. Opa, eu sei, mas eu vou ser o beneficiado, então não vou ficar nada, eu vou ficar caladinho, não vou falar nada, vou ficar na minha. Estou sendo cúmplice. Clóvis Bevilacqua já falava, dolo de estranho vicia o negócio. Se, sendo o principal, era conhecido de uma das partes. Esta não advertiu a outra, porque aceitou a maquinação. Ai, vou ficar caladinho porque eu vou tirar proveito disso aqui. Tornou-se cúmplice. E quem é cúmplice também responde por má fé. Lembre-se disso. Quem é cúmplice responde por má fé. O outro é o dolo do representante. O representante de uma das partes não pode ser considerado terceiro, porque ele só representa. Geralmente ele está ali porque a pessoa tem 16, 17 anos, ou outra comorbidade, ou realmente passou uma procuração e está o seu representante legal. E ali ele vai atuar nos limites dos seus poderes, ou seja, ele vai ter ali situações
e vai atuar dentro dessas situações. Bem, e ali, tá? Quando atua no seu limite, ele pratica atos no lugar do representado. Certo? Claro. E se o representante induz em erro a outra parte, aí ele está exercendo o quê? Um dolo do representante. O negócio jurídico será anulável. Tá? Se for um erro, um dolo substancial, mas se for um dolo acidental, o negócio jurídico continua, mas residando. Né? É um dolo com relação à substância, que a gente já viu lá atrás. Anulável. Não, é um dolo acidental, é um detalhe. Não vai fazer tanta diferença. Vai lá e perdas e danos. Tá? 149 ele diz o seguinte: o dolo do representante legal de uma das partes só obriga o representado a responder civilmente à importância do proveito que teve. Porém, o dolo for do representante convencional, o representado responderá solidariamente a ele por perdas e danos. Ou seja, não, só ele sabia, eu respondo até a importância do proveito que eu tive. Mas se for consensual entre os dois, aí eles vão responder de forma solidária essas perdas e danos. O próximo é o dolo bilateral. Ambas as partes é disciplinado no artigo 150. Se ambas as partes procederem com dolo, nenhuma pode alegá-lo para anular o negócio jurídico ou até reclamar indenização. Ou seja, as duas tiveram a intenção. Os dois lados tiveram a intenção. Tá? Ou seja, há uma compensação. Né? Tu errou, o outro também errou. Então, se ambas as partes procederem, tá? Nenhuma pode anular. Nenhuma pode pedir indenização. Faz até certo sentido, né? Porque se você está realizando um negócio jurídico, tá lesando outra pessoa e a outra pessoa também está te lesando, sabe aquela história tem que assim, ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão? Pois é, mais ou menos isso. Eu estou agindo dolosamente, outra pessoa também está agindo dolosamente, aí se compensam. Então, nenhuma das partes pode invocar indenização, perdas e danos ou pedir anulação do negócio jurídico. As duas estão agindo errado. Então, saindo do dolo, partimos para a coação, como eu falei no início da aula. A coação é toda ameaça ou pressão injusta exercida sobre o indivíduo para forçá-lo contra a sua vontade a praticar um ato ou realizar um negócio. O que a caracteriza é o emprego da violência psicológica para viciar a vontade do agente. Ou seja, a vontade está viciada, tá? Por conta de uma ameaça ou uma pressão injusta. Ou seja, não é coação. Tá? Eu vou sumir aqui um pouquinho, porque senão vocês não vão ler todo o slide. Não é coação em si, um vício da vontade, mas o temor que a coação inspira, ou seja, torna a vontade defeituosa. Né? Os romanos eles já tinham isso, tá? Porque é o temor infundido na vítima que faz o vício do consentimento. Tá? E aí, senhores, temos a coação, artigo 171, inciso 2º, olha que interessante, até o artigo 171, e o da violência, que é o artigo 1814, inciso 3º. A coação é o vício mais grave e profundo que pode afetar o negócio jurídico, mais até do que o dolo. Porque no dolo, tá? Você não impede, você tenta induzir a pessoa ao erro, mas ela no final pode fazer ou não. Aqui, na coação, você impede a manifestação da vontade da pessoa. No dolo, você tem que induzi-la ao erro, mas ela faz se quiser. Aqui não, você impede, ela não pode tomar outra decisão porque ela está sendo ali coagida. Então, ela é forçada a tomar aquela atitude. No dolo, ela tem a liberdade de fazer ou não. Se ela fizer, eu respondo. Mas aqui na coação, ela não tem outra opção. Ela faz porque ela foi forçada. E nós temos alguns tipos de coações. Coação absoluta física. É coação relativa ou moral. E, senhores, temos a coação física, tá? Em que
incorre qualquer consentimento ou manifestação da vontade, e aí é qualquer medida em emprego da força física, né, da violência, da força física que a pessoa faz, ou seja, a colocação, deixa eu desaparecer aqui, a impressão digital do analfabeto no contrato, agarrando à força o seu braço, tá? Nos outros exemplos que você praticamente fisicamente força a pessoa a assinar, nós temos a coação principal e a coação moral, por anulação, é aquela que você pressiona a pessoa através de fatores psicológicos, morais e tudo. Nós temos a coação principal e a coação acidental. O Código Civil não faz diferenciação entre as duas. A doutrina entende existir a coação principal e acidental, como no dolo principal e dolo acidental. A gente já falou, substancial e acidental. Tá? E segue a mesma linha. Um seria uma coação em cima do objeto principal, tá? E acidental acarretaria, assim como no dolo acidental, somente ressarcimento do prejuízo. Então, se eu faço uma coação para que a pessoa faça um negócio jurídico, ela é principal. Mas se eu faço uma coação para que a pessoa aceite uma situação dentro do negócio jurídico que ela já ia fazer sem estar coagida, aí estou diante de uma coação acidental. Mas existem os requisitos para a coação. Tá? O artigo 151 do Código Civil traz a coação para viciar a declaração da vontade há de ser tal que incuta ao paciente temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua família ou aos seus bens. Aí tem um parágrafo único. Se disser respeito à pessoa não pertencente à família do paciente, o juiz, com base nas circunstâncias, decidirá se houver coação. Você pode ter um amigo, pode ser alguém que não seja família, um colega de trabalho, um professor, um funcionário da empresa, tá? Então, o parágrafo único deixa a cargo do juiz e o caput do artigo já diz qual é o rol de pessoas que podem se encaixar na coação. Não diretamente a mim, mas alguém ligado à minha família. Ou seja, nem toda ameaça configura coação. Nem toda ameaça configura coação visto consentimento. Para que ocorra, é necessário reunir alguns requisitos. Tá? Ou seja, a coação deve ser a causa determinante do ato, ou seja, a pessoa realizou um negócio jurídico por conta da coação. Deve ser grave, deve ser injusta, deve dizer respeito a dano atual iminente, deve constituir ameaça de prejuízo à pessoa ou a bens da vítima ou a pessoa de sua família. Então vejam que tem esses requisitos para que a coação realmente exista e seja configurada. Tá? E a coação seja configurada. E deve ser causa determinante do ato, deve haver uma relação de causalidade entre a coação e o ato extorquido, ou seja, o negócio deve ter sido realizado somente por ter havido grave ameaça ou violência, que provocou na vítima fundado receio de dano à sua pessoa. Sem ela, o negócio jurídico não teria sido realizado. A B, quando eu falei deve ser grave. A coação para viciar a manifestação da vontade há de ser tal intensidade que efetivamente incuta na vítima um fundado temor de dano, tá? Que considere relevante. Esse dano pode ser moral ou patrimonial. Aí, para que a gente possa ferir a gravidade da coação, não se considere o culpado abstrato. Ou seja, não se compara a reação da vítima com a do homem médio. Ou seja, você tem que ver que a coação para viciar a manifestação de vontade há de ser intensa. Tá? Intensa. A coação também deve ser injusta, tá? Ou seja, ilícita, contrária ao direito, abusiva. O artigo 153 diz: não se considera a coação ameaça do exercício normal de um direito. Né? Não constitui coação ameaça feita pelo credor de protestar ou executar o título de crédito. Não é coação. Dizer, olha, se você não pagar, eu vou te colocar no SPC e Serasa. Isso não é coação. O pessoal às vezes diz assim, tá me ameaçando que eu não vou pagar e vai me botar no SPC e Serasa. Não, isso não é coação, isso não é ameaça. Isso é um direito que eu tenho. A lei me permite. A lei me permite esse direito. Eu posso fazê-lo. Então, o exercício de um direito não é uma coação. E eu falar isso para a pessoa, eu não estou coagindo. Só tem gente que diz assim,
Ah, fulano disse que se eu não pagar, ele vai me botar na justiça, está me ameaçando. Não, não é ameaça. Não é ameaça. Eu não estou ameaçando colocar ninguém na justiça. É um direito meu. Eu não estou te coagindo. É um direito meu. Então não é coação ou exercício de um direito. Lembre-se disso. Tá? Frase boa para colocar no Instagram, né? Não é coação ou exercício de um direito. Cobrança. Ah, pois é. Mas cuidado, hein? Não estou falando daquelas cobranças abusivas que já existem várias ações e até decisão do STJ daquelas ligações que infernizam. Deve dizer respeito a dano atual ou iminente, ou seja, dano iminente é atual e inevitável. A ameaça de um mal impossível, remoto ou evitável não constitui coação. Ó, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou coagir alguém com algo impossível de ser realizado? Tá? Ou seja, não dá. Então tem que ser algo que não que seja possível de ser feito. Por exemplo, olha, se você não assinar esse contrato, eu vou pegar a lua e bater com ela na sua cabeça. Isso é impossível fazer. Que equação é essa? Ai meu Deus, eu assinei um contrato, senão ele ia pegar a lua na minha cabeça. Já pensou a lua caindo na Terra? Paciência, né? É claro que foi um exemplo meio esdrúxulo, né? Um absurdo, mas para a gente entender, tá valendo. O mal tem que ser iminente, ou seja, sempre que a vítima não tenha meios para se furtar o dano, quer com os próprios recursos, quer mediante auxílio de outra pessoa, ou da autoridade pública. A existência de dilatado intervalo entre ameaça e desfecho do ato extorquivo permite à vítima elidir-lhe os efeitos ocorrendo-se de outras pessoas. Então, o mal tem que ser iminente. A coação também deve constituir ameaça de prejuízo à pessoa ou a bens da vítima ou a pessoas da sua família. Essa intimidação da pessoa pode ocorrer de diversas formas, como sofrimento físico, cárcere privado, tortura, pode configurar coação, ameaça de provocação de dano patrimonial, incêndio, depredação, greve, etc. Vários modelos. Pode o lesado sentir-se intimado, ainda com ameaça de dano à pessoa de sua família. Aí tem família tem hoje uma acepção mais ampla, tá? Antigamente, família era só quem casava, mas aí já entra união estável e relações, união afetiva, enfim. O termo família está muito amplo e o Código Civil acaba alcançando, tá? E entra cunhado, sogro, sogra, genro, nora, fica muito amplo o termo família. E cabe ao juiz na época decidir se encaixa. O artigo 154 diz que inicia o negócio jurídico a coação exercida por terceiro, se dela, ou seja, da coação, tivesse o dever de ter conhecimento à parte a que aproveite, e estas responderá solidariamente com perdas e danos. Ou seja, vai responder ali de forma solidária, porque ele é como no exemplo que nós falamos passado não, ainda há pouco nessa mesma aula, ele é cúmplice e o cúmplice responde solidariamente no caso, né? Ainda mais se ele coagir, ele sabia da coação, sabia que seria beneficiado com esse negócio jurídico por conta daquela coação, ele aceita e fica calado. Então ele é tido como cúmplice. Pois bem, esses foram os defeitos do negócio jurídico, os mais gritantes, mais importantes, que vão, por consequência, causar o vício da manifestação da vontade, tá? De um dos contratantes. Lembrando que se o dolo for bilateral, né, o negócio jurídico não é anulável e também não se pede indenização, porque as duas partes erraram, as duas partes se enganaram, as duas partes que se entendem. Alguns doutrinadores até entendem ali como uma escusa do judiciário de apreciar, mas na verdade é que fica naquele ditado: ladrão que rouba ladrão, merece anos de perdão, ou seja, se resolve o negócio, né? Se os dois erraram, resolve esse negócio os dois juntos. Espero que eu tenha explicado de forma clara. Qualquer dúvida vocês podem mandar as perguntas, podem mandar as mensagens. Essa aula breve sobre defeitos do negócio jurídico, a gente se vê até a próxima.